Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Pod Coach. Nós estamos vindo para o episódio 5. A hora é agora, a hora da atitude. Dan, hoje nós temos aqui uma convidada especial e um tema que é muito caro para nós, que tem tudo a ver com a educação comportamental. Vamos falar um pouco sobre isso. Aprender a aprender. A gente tem uma convidada muito especial mesmo, a Silvana está conosco aqui. É uma alegria, Silvana, receber você. Obrigada pelo convite. Muito bom. Olha, só para vocês terem uma ideia, é de invejar, viu, o currículo dessa mulher. Formação em Engenharia Eletrônica, depois ela tem Master of Arts Computers in Education, lá em Londres, é PhD em Educação, já foi analista de sistemas, implementou portfólio digital em ensino médio. A Silvana também é coach de ensino-aprendizagem, capacitou professores em ciclos de coaching centrado no aluno, desenvolveu e implementou workshops para professores e só algumas das especialidades dela. Assessments for Learning, então ela faz avaliação de aprendizagem, estudou também em ciência de aprendizagem, aprendizagem baseada em competências, aprendizagem baseada em projeto e coaching cognitivo. Ei, Silvana! Que bacana, né? É uma longa trajetória, né? É uma trajetória longa. Sem falar da experiência que você tem dentro de sala de escola, né? Sim, propriamente 20 dita. anos, A gente já vem até para uma curiosidade aqui, Silvana, nós vamos falar muito sobre aprender a aprender, sobre aprendizagem, mas como é que uma engenheira, mestre em ciência da computação, cai em educação? Explica isso pra gente. Pois é, então, foi justamente por causa do curso de engenharia que eu decidi trabalhar com educação. Quando eu estava fazendo o curso de engenharia, com perdão aos cursos de engenharia, mas assim, eu acho que muito tem que ser mudado, já polêmico aqui, na universidade. Foi nesse momento que eu pensei, gente, esse ensino não é legal. Né? Estou aprendendo um monte de teorias, eu não estou vendo a prática disso daqui. Já na época isso era muito impactante para mim. Aí tanto que eu fui depois trabalhar com engenharia, fui trabalhar como analista de sistemas, mas aí eu resolvi como hobby prestar vestibular na USP, eu vou fazer pedagogia à noite. Então eu trabalhava de dia e fazia pedagogia à noite. Você já tinha concluído a faculdade de engenharia? Já, eu me formei, fui trabalhar, eu trabalhava. Você atuava na sua área de engenharia? Na minha área, mas o despertar, o incômodo veio quando você era estudante? Quando eu era estudante de engenharia. E ali você aprendia uma série de teorias, só que você dizia, não é, tem algum... Muito pode teórico. ser ensinado melhor. Eu já achava que não tinha uma conexão com a realidade, com a prática. Já me despertou esse incômodo, realmente. Então, eu me formei, eu fui trabalhar e tal, e nesse processo, falei, faltava alguma coisa. Então, foi daí que eu fui fazer a pedagogia, fazia lá na USP à noite, e aí eu me apaixonei totalmente pela educação. Aí calhou, eu casei, e na época o meu marido foi fazer doutorado em Londres, aí eu acabei também, me apliquei para um mestrado, aí eu acabei indo fazer o mestrado, e foi aí que eu juntei as duas coisas. Eu falei assim, por que eu não vou aplicar para, hoje em dia se chama tecnologia na educação, na época chamava Computers in Education, e era uma coisa nova, estava começando essa coisa da tecnologia em educação. E aí me aceitaram, porque eu tinha engenharia e tinha pedagogia. Eu não cheguei a terminar a pedagogia na USP, porque eu fui para a Inglaterra. E foi aí que começou tudo. Aí eu comecei com esse lado, né, da tecnologia na educação. Mas o tempo que você cursou pedagogia na USP já foi suficiente para aquela coisa da educação? Sim, o vírus... eu amava. Tanto que a minha transição foi a tecnologia na educação. Eu sempre quis chegar num ponto assim de pura ciência cognitiva, que eu adoro, que é o que eu cheguei quando, na minha carreira de 20 anos na escola, cheguei a coach de ensino-aprendizagem, que aí era bem específico. Lógico que existe tecnologia, mas não é o foco principal, né? Então foi um longo percurso para chegar onde eu queria. Nós vamos aproveitar muito. Tem muita experiência aqui. Ô, produção Fê, já prepara aí outro episódio, porque eu já vi que vai ter muita coisa para explorar aqui. Mas você que está nos acompanhando,
o Pod Coach. Esse episódio é um oferecimento da Galícia Educação. Se você quiser saber mais sobre os cursos da Galícia, clica aqui embaixo. Nós temos cursos de MBAs, né, curso de pós-graduação, e que com certeza vai ao encontro da sua necessidade de formação, de educação continuada. Também nós temos o nosso curso de coach na Galícia Educação. Nós temos a escola de coach. Para nós, o coach é uma metodologia, não há uma, existem várias outras, mas uma metodologia de educação comportamental. Se você quiser saber mais, também clique aqui e conheça a nossa jornada de formação Full Coach, que é reconhecida pelo IOC, Institute of Coaching, da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, e também tem reconhecimento do MEC, é uma pós-graduação reconhecida, você vai ter aí seu certificado de MBA. Ô, Adailton, vamos aproveitar então, já que a Silvana está aqui conosco, você está aí contando um pouco da sua trajetória profissional, Silvana, disso que você conseguiu captar, da tua experiência, mas daquilo que você estudou também, tanto lá no PhD, mas também na tua experiência no dia a dia na escola. O que a gente deve levar em consideração quando um sujeito deseja aprender algo novo e está ali, vamos considerá-lo também, que ele esteja motivado para aprender. Mas considerando isso, o que é importante para que alguém que está aprendendo algo novo deve considerar? Olha, a aprendizagem é uma coisa muito ampla e muito complexa, mas eu vou dar um pequeno exemplo, né? Assim, todos nós podemos dizer que aprendemos a andar de bicicleta, certo? Sim. A maioria das pessoas. Sim. Agora, a questão é, aprendemos a andar de bicicleta para quê? Com qual objetivo? Então, quando eu aprendi, eu dava uma voltinha ali na praia, uma coisinha assim, daqui ali, ou agora a gente pega ali uma ciclovia no domingo, no plano e tal. Agora, se depois Silvana, por exemplo, eu quis andar mais, eu queria participar de grupos desses que andam de bicicleta à noite, aí eu comprei uma bicicleta mais legal, aí eu fiz um bike fit para ajustar a bicicleta, aí você tem que começar a treinar. Tornando mais complexa a atividade. Eu tive que, falei, gente, esse pessoal anda uns 30 quilômetros, né? Eu precisei treinar para quando cheguei uns 30 quilômetros, para subir umas ladeirinhas, e o que você come. Então, tem todo um outro, né, um escopo ali e um outro objetivo, que você sabe se eu estou conseguindo, estou alcançando, estou junto com esse pessoal, estou ficando muito cansado. Se eu fosse, por exemplo, querer andar de speed, que são aquelas bicicletas de velocidade, andar numa estrada, aí já seria um outro nível ainda, né? Isso para dizer que hoje em dia se fala muito, e eu tenho visto essa discussão sobre aprender, é uma coisa que acontece em todo lugar, e eu acho isso fantástico, eu acho que é legal que a ideia de aprendizagem está saindo do formal para ir exclusivamente do ambiente escolar, né? Eu acho super bacana, e eu tenho pensado muito nisso, né? Mas eu acho assim que é fundamental, você tem que saber qual é o seu objetivo naquela aprendizagem, e ter uma consciência, vamos dizer aqui, uma metacognição, uma capacidade de refletir sobre, bom, aonde que eu cheguei, né? E poder avaliar, bom, se esse é meu objetivo, eu cheguei no meu objetivo, o que mais que eu preciso, né? Eu acho que esse exemplo da bicicleta é mais concreto, mas é exatamente isso, porque senão, assim, o meu receio é de haver, assim, eu aprendi a dar bicicleta, eu aprendi a datilografar, por exemplo, eu digito rápido no teclado, mas eu não aprendi a datilografar, porque eu caço milho rápido, né? Mas eu não tenho aquela datilografia que foi estudada para você usar os dedos certos, eu etc. fiz, viu? Eu fiz. Né? É uma coisa que hoje em dia... eu nem sei como é que é hoje em dia. Mas, entende? Então, eu acho que essa consciência é bastante importante, e você ter um objetivo e você monitorar aonde você está indo. Eu não sei se eu vou viajar aqui, mas pegando esse gancho, se eu estiver viajando, você me corta na hora, porque pode ser que eu já esteja querendo ir muito longe, você talvez queira tratar isso antes. Eu sustento, principalmente com essa sua fala, que tudo que eu preciso resolver, ou qualquer necessidade que eu tenho de melhoria na minha vida,
ou de crescimento ou de evolução implica um processo de aprendizagem. Eu lembro que a gente estava dando treinamento de professores no interior, né, no interior de São Paulo, e eu dizia assim, Danilo até me olhava e dizia assim, Adailton, nem todo mundo está conseguindo entender o que você está dizendo e tal. E realmente, às vezes, até os próprios educadores, professores não têm essa noção. Dizia, a aprendizagem, ela está no centro, né? Ela está no centro do processo de evolução e de crescimento. Se você for olhar diversas demandas que as pessoas têm, né? Eu dizia, você tem uma coisa que te incomoda na sua vida? Precisa de um processo de aprendizagem ali. Minha vida financeira, você precisa de um ciclo de aprendizagem. Meus relacionamentos, você precisa de um ciclo de aprendizagem. Você precisa de um ciclo de aprendizagem. Quando você fala isso, essa questão do objetivo, o para quê, para onde nós estamos indo, me remete um pouco a isso. Ou não, Dan, viajei? Não, acho que você está completamente correto aí. Acho que a Silvana também disse um pouco isso. E ela fala da clareza dos objetivos de aprendizagem, né? Para a gente, independentemente se é na educação formal na escola ou se é na vida prática, na vida profissional, eu preciso ter essa clareza. Lá na escola, quem prepara isso, deixa isso claro, são os professores. Na universidade é a mesma coisa, os professores. Mas na vida prática, no nosso dia a dia, quando eu percebo, olha, preciso aprender inglês. Já percebi aqui que eu não vou conseguir avançar muito na minha profissão, ou eu não vou conseguir cargos mais altos se eu não tiver essa competência da língua inglesa. Então eu tenho que ter a clareza onde é que eu vou chegar. Mesmo que eu faça também uma matrícula numa escola, eu vou colocando algumas etapas, olha, aprendo isso, depois aprendo mais aqui um pouquinho. E ela falou muito sutilmente, mas ela falou sobre a avaliação. O monitoramento disso é muito importante. Eu sei que também você falou, sem falar, Silvana, dos níveis cognitivos. Exatamente. É sair daquilo que é mais simples, do enumerar, daquilo que é classificar, indo para o mais complexo, até o topo da pirâmide, se a gente pudesse colocar, que é o criar. E aí você precisa de um processo longo, né? A aprendizagem não acontece em pá. E a gente vê tanto isso daí, outras pessoas assim, preciso me formar e quero certificado. Isso é comum com um profissional também no mercado de trabalho, né? Sim. Acha que a competência pode ser adquirida simplesmente na matrícula ou num certificado. A certificação. A certificação vai me garantir. Isso não é real. A Silvana deixou isso bem claro. Aprendi a datilografar. Isso não é necessariamente verdade se você ainda não for provado naquelas suas competências que você eventualmente pode ou não ter adquirido. E há níveis de complexidade variados também, quando a gente olha para isso. Estou correta aí, Silvana? Sim, não, totalmente. O que você está mencionando que eu acho que você deve conhecer, é por isso que você está falando, é a taxonomia de Bloom. Sim. Né? Então, para quem conhece, não é exatamente baseado em pesquisa, mas é super útil, eu acho super bacana. Então, você pode aprender alguma coisa no nível de memória. Então, você sabe, memorizou nomes, eventos e coisas assim. Ou você pode, no nível superior, que é a compreensão. Você realmente consegue compreender conceitos. Depois, você vai para a aplicação. Você aplica esse conceito em contextos diferentes. Então, até chegar à análise, até você criar. Isso. Então, existem níveis. Eu acho que o que eu gostaria de ver, eu não sei como é que é, nesse mundo que agora está falando de aprender, fora do ensino formal, é essa consciência de que existem níveis e que, para não se satisfazer, como você falou assim, eu sento lá, eu assisto uma aula e pronto. Não. Agora, a ciência da aprendizagem demonstra e fala que nós, seres humanos, todos nós, somos péssimos avaliadores da nossa própria aprendizagem. Então, nós não temos noção de quando nós estamos aprendendo. A tendência é a gente achar que quando alguma coisa você está absorvendo facinho, gostosinho, aí você aprendeu. Mas não acontece. A aprendizagem realmente ela acontece com esforço. E é difícil. Perfeito. E ela trabalha muito com a memória. Nossa. Então as pessoas precisam ter essa consciência. É um trabalho que a gente fez na escola, quando foi essa pessoa de ciência da aprendizagem, foi começar a ensinar aos alunos como é que o cérebro funciona, assim, de um nível bem tranquilo, né? Mas essa ideia de que é necessário um esforço, que o esforço é tudo certo, é assim que funciona, você precisa
chamar a memória, você não vai lembrar, mas é assim mesmo. E por isso é que você tá vai levantando aprender uma melhor. bola, de mas repetição. uma bola. Vai, Adailton, vai. Porque ele fala muito a respeito disso, sobre o esforço, o quanto é importante a gente dedicar e colocar ali o nosso suor. É lógico. Às vezes eu estou dando aula, né? Isso acontece toda semana. E aí eu explico um assunto lá, e aí eu digo para os alunos, e aí, pessoal, vocês entenderam? Entendemos. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Essa é típica. Não, vocês não entenderam, vocês ainda não começaram a aprender, porque quando você começa a aprender, surge dúvida. Se Exatamente. a dúvida não surgiu, porque... você só me ouviu. Sim, e achou a minha explicação interessante. Isso, exatamente. Isso são coisas diferentes. Você achou que minha... Não, então é um processo, né? Sim. Quando você começa a construir realmente algo que vai te levar para um próximo nível de compreensão, um próximo nível cognitivo, um dos elementos sinais disso é que você... Não, mas peraí, se é assim, por que isso? É um esforço. Eu vejo isso muito na minha vida pessoal, que eu sei como é que é para mim aprender, continuar sempre aprendendo. Então, eu estou sempre, eu estava contando aqui para o Danilo, eu estou criando um mini curso, tal, eu estou lendo aquele livro do Wiggins de novo, e para mim é um esforço muito grande tentar colocar em palavras simples, olhar novamente aquilo que eu já tinha visto, descobrir coisas novas. Então, assim, eu acho que uma coisa que fazer doutorado me ensinou é que a gente está sempre com esses questionamentos, e faz parte, né? A gente está sempre se perguntando, mas como é isso? Não existe um chegar a um nível e pronto, você chegou lá, você já sabe tudo, porque isso não acontece, não existe, né? E aí no ensino formal, quer dizer, a ideia é que a gente começa a construir atividades que forçam os alunos a entrar nessas dissonâncias, assim, né? Opa, mas eu achei que eu tinha entendido, mas como é que eu faço isso, né? Sim, perfeito. Então, a gente provoca. Agora, quando é autodirigido, aí que eu tenho essa curiosidade, como a pessoa vai conseguir ter essa disciplina, não digo, mas você tem que sempre fazer parte de um conjunto, né? Por isso, por exemplo, que eu estou aqui, porque para mim é muito interessante conhecer outras perspectivas, né? A gente não pode fazer sozinho. Perfeito. Aprender sozinho. A Silvana levantou outra bola, várias, né? Tem um bocado. Ô, Silvana, é difícil pescar aí. Escolher qual... Cada fala dela tem uma das coisas que a gente trabalha muito aqui na escola de coaching, nas formações que nós demos, inclusive nas formações para professores, que é justamente a questão do esforço, né? E o quanto que a mentalidade diante do fracasso deve ser melhor elaborada. Porque a aprendizagem também é errar. E, no geral, a educação formal faz o quê? Ela premia quem tem as melhores notas, ela elogia quem teve melhor desempenho na prova. Tudo isso, ok, faz parte do padrão. Mas a gente olha pouco para quem teve avanço. Para um menino que começou com a nota 2, depois aumentou para a nota 3 e terminou o semestre com a nota 6. Foi aprovado. Mas houve um avanço muito maior nesse aluno, um progresso muito maior, do que aquele aluno que já começou o semestre tirando 6. Sim. Ou, aliás, tirou 9 e terminou a última prova com 10. Isso é muito importante a gente começar a olhar, tanto para a educação formal, mas também na educação corporativa, que os fracassos fazem parte do processo de aprendizagem. E não só servem para aumentar o nosso grau de resiliência, não sei se vocês vão concordar com isso, mas também é o momento de aprender onde é que nós erramos. É autorregulação, que a gente fala muito na área da educação, né? Autorregulação é uma mistura de metacognição, né? Refletir sobre o próprio conhecimento, como é que eu aprendo as coisas, mas criar estratégias novas para fazer e ter um desempenho melhor num próximo momento. Então, o fracasso, a nota baixa, o refazer a prova, mas entender por que errou ali, isso é muito importante. Também no ambiente de trabalho. Pô, entreguei um relatório que não foi aprovado. Ou então não consegui fazer determinada atividade porque não coloquei todos os elementos que eram necessários. O fracasso é importante para a aprendizagem, né? Sim. E tem a ver com a cultura, né? Com a cultura que se cria, uma cultura do aprender, que é muito importante, é muito fundamental. Tem esse livro do Ron Richard, que é Creating Cultures of Thinking, que ele faz parte daquele grupo lá do Project Zero, de Harvard, etc. Criar essa cultura em que
você tem esse processo, né? E aí já tem a ver com aprendizagem por competências. Você vai se desenvolvendo naquela competência. Não é que você tem aquela nota, eles têm uma visão diferente de nota, né? É um processo, é um progresso, né? E aí eu perdi, eu ia falar uma outra coisa. Estava falando sobre o fracasso, o errar. Então, a questão de criar essa cultura, então é uma coisa assim sutil, vamos dizer, implícita, em pequenos gestos do professor. Ontem até eu estava lendo, que eu estava escrevendo sobre isso, a questão do professor ser um modelo de aprendizagem. Nossa, então, legal. O professor ser um modelo, porque o professor, muito assim, as pessoas se tornam professores porque elas querem, né, transmitir o conhecimento, querem ensinar. Né, mas assim, é aquele prazer, digamos, eu acho assim, de poder ser aquele centro, né, de saber. Mas, na verdade, isso não tem tanto impacto na aprendizagem. O conhecimento do professor não tem tanto impacto na aprendizagem. Isso é muito legal que você está falando. Isso, e quem diz é esse Hatch, o John Hatch, nas meta-análises dele, né? E, na verdade, o que tem mais impacto é você ser um modelo. Então, você pensar alto, por exemplo. Você está mostrando alguma coisa, sei lá, eu fiz isso, por exemplo, em algumas classes. Você vai fazer uma leitura de um texto complexo, você pensar alto, você como professor. Como é que você está lendo, como é que você está interpretando, ou até como você teria feito isso se você fosse um aprendiz, né? Então, você abre essa caixa preta para os alunos, você fala de como é que você aprendeu, você dá exemplos próprios. Então, isso é muito mais impactante e ajuda a criar essa cultura de que os alunos vão enxergar o professor como um aprendiz também. Perfeito. Assim, eu não estou chegando aqui com todo o conhecimento do mundo, né? Como eu digo, assim, olha, eu cheguei, tá, num nível tal, mas eu não tenho todo o conhecimento do mundo, eu estou aprendendo, eu sou curiosa, eu estou refinando minhas ideias, então isso é muito importante. Eu conheci um professor que ele dizia assim para a turma dele: eu não vou ensinar vocês economia, eu quero mostrar a vocês como aprender a aprender economia, né? Ainda? É ele mesmo, ele está se auto-referência. Estou me auto-referenciando. Auto-referência. Muito Mas bem. isso que você fala é uma coisa incrível, porque realmente a gente encontra essa dimensão, né? E assim, nós entramos toda nessa questão da pesquisa, que trouxe até também a aplicação do learning coaching, do coaching educacional, né? Que é essa coisa de o que acontece nesse processo de aprendizagem. Como é que nós podemos gerar estímulos para que esse processo de aprendizagem aconteça ali? Não o ensino, mas a gente seja um agente provocador da aprendizagem. Eu acho que pelas pesquisas e pela minha experiência, eu digo que você tem que ter essa clareza de objetivos para poder comunicar para o aluno saber o que é que você espera. O aluno tem muito isso de expectativa, né? O que o professor quer de mim? O que eu quero que o professor quer que eu responda, né? E o para quê? Eu acho o para quê é fundamental para a motivação. É motivação do aluno e do professor. Então, o professor, ele está ensinando alguma coisa por algum motivo que ali o professor acha que é fundamental. Ele está ali por um motivo, ele quer ensinar. E como colocar isso em palavras? Que às vezes não é tão fácil de colocar em palavras, mas provocar com alguém, gastar um certo tempo, que não precisa ser muito, para colocar essa provocação inicial e construir com os alunos esse porquê que a gente aprende isso, né? Eu adoro isso. Eu até lembrei de uma frase que eu já ouvi isso algumas vezes, tá? O aluno perguntando ao professor, mas para que nós estamos aprendendo isso? Um dia você vai saber. Dia você vai saber. Isso não funciona. Eu digo para os meus alunos que o Danilo uma vez chegou para mim e disse: Adailton, você não é um professor, você é um vendedor que por acaso é professor. Porque você vende o que você vai ensinar. Exatamente. É um pouco isso, você perder um tempo, gastar um tempo nisso. Mas, assim, para a gente não ficar muito no professor e em sala de aula, vamos voltar para esse aprender a aprender. Você falou uma coisa interessante que casa com uma pesquisa que foi feita na Universidade do Arizona, foi pelo professor, agora eu esqueci o nome do professor Dale, né? Dale Johnson, eu acho. Dale Johnson. E ele disse que os alunos que tiveram melhor
desenvolvimento, maior progresso, melhor desempenho. Eles têm lá um sistema adaptativo que testa qual o nível de conhecimento na entrada do processo até chegar a um nível de conhecimento mínimo aceitável para uma aprovação. Bem interessante, na Universidade do Estado do Arizona. E ele disse que eles identificaram que a aprendizagem ela não está ligada exatamente ao quanto a pessoa sabe, o aluno sabe, mas o quanto ele tem consciência do que ele precisa aprender. E isso que você falou sobre essa coisa da aprendizagem, até como isso acontece fora de sala de aula, porque na sala de aula, o aprendiz ali, o estudante, ele tá de alguma forma assistido por um profissional. Sim. A questão é como é que eu trago esse processo para o meu dia a dia. Como é que eu trago esse processo para as minhas questões, que eu falei aqui de, sei lá, relacionamentos, questões financeiras. Então, toca muito essa coisa da consciência, né? De ter consciência. Sim, porque são três coisas. Você tem que saber aonde você vai, onde que você quer chegar. Você tem que saber onde você está agora, né? Você tem que refletir em relação a esse objetivo. Bom, e aí? Você realmente tem que pensar. E como que eu faço para ir de onde eu estou até onde eu quero chegar? Então, nesse processo de se perguntar, né, eu acho que você acaba tendo que procurar modelos, exemplos. Bom, eu quero chegar lá, mas quem são pessoas ou exemplos ou situações que já estão fazendo isso que eu imagino que é o que eu gostaria? E o exemplo, existe pesquisas e mostram isso no ensino formal. É muito importante você ter não só a clareza do objetivo, mas você tenha exemplos do que é isso. Qual é a cara dessa conquista, né? Qual é a cara de conseguir escrever um texto com certas características? Ah, ok, mas e aí? Pode ter 1000 caras isso daí. Então, eu acho que se você está fazendo isso fora do ensino formal, é muito importante, e isso vai se transformando, né? Não é uma coisa estática. Aí eu quero chegar lá, então, bom, quem são as pessoas que estão fazendo isso? Qual é um exemplo disso? E olhando as características para poder chegar lá e ir se monitorando, né? E pensando, bom, eu estou aqui, então essa reflexão, esse parar para pensar, não é costumeiro das pessoas normalmente, porque a aprendizagem informal até hoje tem sido uma coisa muito assim, a gente aprende, é uma coisa meio que automática ali, né? Você aprendi e tal. Existe muita aprendizagem que é uma aprendizagem emocional, né? E aí já entra mais no campo da psicologia, da terapia até, né? É uma coisa ali naquele campo. Hoje em dia tem o socioemocional, também tem fatores ali. Mas essa coisa mais cognitiva, que é mais a minha área, você tem que ter um esforço para fazer uma coisa que não é natural, digamos, na vida do dia a dia. Você não para e fica pensando, bom, mas você tem que pensar, né? Você tem que pensar, bom, como? E é isso que eu quero realmente? E esse processo de parar e pensar, eu acho que é o mais importante. Refletir. Você falou que a gente não é muito bom para autoavaliação, é isso? A gente avaliar sua própria aprendizagem. Porque segundo a ciência da aprendizagem, a gente não percebe quando a gente está realmente aprendendo. Porque quando a gente está realmente aprendendo, como nós já falamos aqui, existe um esforço muito grande. Então, essa dificuldade, falei, nossa, mas esse negócio é difícil, mas espera, como é que é isso mesmo? Mas espera, eu não estou entendendo muito bem o que essa pessoa fez, esse objetivo aí, será que é isso que eu quero? Esse esforço é o que a gente precisa para aprender, porque é isso que vai trazer, e às vezes a gente tem uns bloqueios, eu tenho bloqueios, às vezes eu estou escrevendo uma coisa, aí eu empaco totalmente, eu falei, meu Deus, me meti a querer explicar uma coisa, mas eu sei que às vezes você tem que dar um tempo, dar uma relaxada, vai fazer outra coisa, porque o cérebro continua, você joga estímulos para o cérebro, você joga perguntas para o cérebro, e o cérebro vai trabalhando com aquilo que você joga e depois as coisas vão acontecendo. Então, esse esforço é que a gente precisa aprender a ter, né? A desenvolver. Nossa, que delícia falar sobre isso. Eu estou aqui, Danilo, e engraçado, né? A Silvana, ela meio que resumiu aí até a metodologia coach. De novo, uma das, não é a única, a gente não tem essa visão absoluta, né? Todas existem metodologias, nem excludente, né?
Mas onde você quer chegar, onde você está, como você vai fazer isso né? mesmo. Então, isso aí. Por isso que, pontuar, quero aliás, quando eu comecei, né, a fazer minha formação de coach e tudo mais, tinha sempre essa discussão de onde o coach, mas vai fazer a mesma coisa de psicologia. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, dos psicólogos, vai substituir os psicólogos, eu levantava a mão e dizia, olha, deixa eu dizer, se o coach se for para essa metodologia pertencer a alguma área do conhecimento, na minha percepção, a área do conhecimento que ele deve pertencer é a educação. Ele traz elementos da filosofia, ele traz elementos da psicologia, ele traz elementos da gestão, né? Coach tem elementos de gestão, tá? Planejamento, objetivo, gestão de tempo, isso é elementos de gestão. Então, ele traz elementos da filosofia, da psicologia de gestão, mas se fosse para colocar sob um guarda-chuva de área de conhecimento, aí é a minha opinião, tá? Ninguém precisa concordar, sem dúvida nenhuma, colocaria sob o guarda-chuva da educação, porque é um processo educacional. É uma questão interessante, né? Eu não sei ainda dizer qual que é essa linha, né, que separa ou que não, né? Porque hoje em dia, com toda essa questão socioemocional, porque hoje em dia se reconhece a importância da questão emocional, o social, para o aprender, porque senão você não está apto, você não consegue, né, desenvolver. Então, assim, eu não tenho uma resposta, assim, ainda para isso, qual que seria a linha, né? Até onde você vai, porque eu fiz o curso de coaching, mas é um coaching cognitivo, que você vai ajudando a pessoa a pensar ela mesma, você ajuda a pessoa a pensar sobre os próprios recursos, né? Exatamente. E essa pergunta que existe, né? Até onde você vai, existem algumas questões que você envolve o emocional, às vezes você precisa reconhecer o emocional da pessoa para ela deixar aquilo de lado e começar a andar para frente, mas até onde você vai Aí eu falei assim, bom, aí acho que já seria melhor ir para uma terapia. Isso, perfeito. Né? Eu acho que até você pode até diagnosticar, talvez, né? Até um ponto que você pode fazer, poxa, essa é uma questão para ser trabalhada a fundo. Uma sugestão, você chega a um ponto que você identifica assim, olha, isso daqui, você precisa de um profissional dessa área. Eu estou imaginando aqui, estou tentando pensar na hora agora. Na experiência prática é isso que a gente encontra, né, Dan? A gente tem todo o cuidado para não entrar nessa seara. Não é o nosso papel. O papel do coach é o que a Silvana disse aí, colocou muito bem posto, né? A gente utiliza os recursos do sujeito para atingir determinado objetivo. A gente não está ali para resolver questões de infância e nem de frustrações. O coach não trabalha para acabar com a depressão das pessoas, não é o nosso papel. A ideia é o seguinte, olha, eu procuro um processo de coaching, eu tenho um objetivo e preciso alcançar esse objetivo. A gente ajuda o nosso coach a atingir esse objetivo através de processos, mecanismos, ferramentas que já foram utilizadas e que a gente sabe que tem alguma eficácia. Esse é o processo, é sair do ponto A e ao ponto B. Isso. Nós não nos comprometemos em resolver a vida de ninguém. Aliás, se algum coach te promete isso, ele não é coach, ele pode ser qualquer outra coisa. Mas coach não. Exatamente. E existe uma questão que eu acho muito fundamental na educação e no trabalho com professores e que fez parte do mesmo grupo que ensina sobre ciência cognitiva, é um curso de Adaptive Schools, né, de escolas adaptativas. E eles falam de um modelo de DIUTS, que a gente, talvez você tenha alguma coisa parecida. Você começa, para você chegar numa ação, uma pessoa só vai tomar alguma ação porque ela tem todo um arcabouço. Você começa com as crenças. Exato. Então, as crenças dos professores, principalmente, são poderosíssimas. As crenças, e uma das coisas que o Hatch, né, descobriu na pesquisa dele, é que quando o professor acredita que os alunos têm o potencial de melhorar todos eles, ele tem um impacto imenso nos alunos. Mas os professores têm muitas crenças em relação a como deveria ser a educação, Então, isso é importante ser trabalhado até a nível de organização, de instituição, né? Ai, Silvana, eu vou chorar. Desiste aqui, porque a gente já bateu tanto nessa tecla, inclusive nas formações que nós fazemos, né?
O professor pode, inclusive, acreditar que uma determinada parte da turma não é boa em exatas. Sim. Não está boa para exatas e aquela turma ali está boa para humanas. Ou então que uns alunos vão dar certo na vida e que outros alunos não vão dar certo na vida. Exatamente. Essa crença dos professores também acaba moldando a crença que as pessoas, os alunos também têm em relação a si. Não é incomum. Eu acompanho alguns ex-alunos meus de universidade começarem no trabalho e encontrarem gestores, chefes, que também desacreditam o potencial dessas pessoas. Exatamente. Isso joga para baixo a motivação que aquele sujeito tem naquele emprego. Ele joga para baixo também a crença na própria capacidade que eles têm. E nós temos gente, olha, eu não sabia dessas coisas antes. Se eu soubesse, talvez eu tivesse me portado de maneira diferente quando eu comecei a dar aula lá em 2005. Mas o que nós impactamos na vida desses estudantes é algo extraordinário. Ontem eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e me surpreendi com um monte de perguntas que vieram, não dei conta de responder ainda. E uma das mensagens que apareceu, professor, o senhor lembra de tal aula, que o senhor disse aquilo, você parou a aula para falar um pouco sobre a nossa vida, fico até arrepiado. Aquilo mexeu com a vida de todo mundo, professor. Isso deve ter uns 8 anos, Silvana, Adailton. Eu nem lembro muito bem dessa aula, tá? Mas o fato da gente poder olhar para aqueles alunos, para aqueles estudantes, e no caso de quem tem empresa, né? De quem está em cargo de gestão, quem está em cargo de liderança, são pessoas que estão ali. Sim, sim. E a gente, quando está numa posição hierarquicamente superior, só hierarquicamente superior, tem um grande impacto. Ontem nós tivemos uma conversa com um CEO aqui, da Galícia, e ele se colocou numa posição tão interessante ao conversar com um dos nossos funcionários aqui, que eu falei, caramba, que lição. Isso é aprendido a partir de várias reflexões, né? Enfim, Adailton, vamos lá. Ele dizia assim, eu tenho que olhar pessoas, Um gestor tem que ver pessoas, porque o resultado são essas pessoas que irão trazer. E isso tem muito a ver com a aprendizagem. Realmente é um tema. A gente já está caminhando para o desfecho aqui do nosso primeiro bloco, né? A produção ali, Fê, Lu, talvez você ainda queira algum ponto aí. Eu queria que a Silvana trouxesse. Sim. Eu sei que você já pensou nisso. E é melhor o Dan ir logo para esse ponto, porque a gente se emociona demais. E esse tema eu acho lindo. Eu fico todo arrepiado. E eu, sinceramente, eu tenho uma crença. Eu tenho uma crença de que a aprendizagem é, digamos assim, a habilidade central do ser humano. Sim. O ser humano é amar, tem que aprender a amar. É empatia, tem que aprender a empatia. Sabe, seja o que for, tem um processo de aprendizagem antes. Sim, com certeza. Isso é uma coisa assim, enfim. Vai lá, Dan. Muito bonito. Silvana, a gente estava olhando lá no teu site, né? E tem ali um infográfico de ensino de alto impacto. Eu queria que você desse uma rápida passada por ali, até recomendamos às pessoas que olhem o trabalho da Silvana. No final ela vai passar as redes dela, passar a rede social, no LinkedIn também. Mas ela tem um site muito interessante e a Silvana tem produzido um conteúdo muito bacana, que para mim ali tem sido fonte de aprendizado também. Então, Silvana, se você puder falar um pouquinho sobre o ensino de alto impacto. Tá. Eu tive que escolher, né, para mim, porque tem muitas coisas que têm alto impacto. Eu me baseei muito nessas meta-análises do John Hattie, né? E da minha experiência, o que eu acho que é um alto impacto, que é uma base, né? É uma coisa que sustenta, né? Se fala hoje muito metodologias ativas e tal, mas construída em cima de quê, né? Então, a primeira coisa é isso que eu falei de um objetivo claro. Uma das maiores impactos que o Hattie fala é a clareza do professor. E essa clareza vem com um objetivo de aprendizagem claro, junto com critérios de sucesso. O que eu preciso para ter sucesso nesse objetivo e exemplos, né? Então, isso vai fazer essa trajetória, o mapa do seu sucesso, do sucesso do aluno, e o professor tem que ter isso muito claro, né? No caso do ensino formal. E aí, esse processo, essa linha, né, para chegar nesse objetivo, atingindo esses critérios de sucesso, com muito feedback. O feedback é uma das coisas mais importantes na aprendizagem, mais importantes. Agora, não é o feedback bem feito,
ele precisa ser aprendido, ele tem que ser um feedback descritivo, ele tem que ser, tem 3 características de ser gentil, tem que ser útil e tem que ser específico. Você não pode dar feedback em várias coisas ao mesmo tempo, você tem que ir pontos focais de cada vez. Então, esse é um centro e uma coisa que eu estava falando aqui com o Danilo, é isso tudo, para você ter esses objetivos claros, essa clareza toda, você não pode ter um conteúdo massivo, você não pode ter conteúdo gigantesco, porque o próprio processo de criar objetivos claros, baseados em habilidades, em um para-quê, você já precisa escolher focos, né? Então, esse pressupõe exclusões, né? Pressupõe exclusões. Exclusões não no sentido de, puxa, não é importante, mas você vai escolher um conteúdo que vai favorecer uma ideia que é muito essencial naquela área de conhecimento. E aí depois o aluno vai poder, com aquela ideia essencial, isso já é aquele understand by design, ele vai poder aplicar a outros conceitos. Então, esse é o eixo, né? Aí, a partir disso, você tem essa metacognição do aluno, essa autonomia, e você ensina, né? Você ensina como fazer perguntas a si mesmo, onde eu estou, onde eu vou, como que eu faço para chegar lá, todo esse processo. E isso tudo é englobado pela cultura de aprendizagem que eu falei aqui, né? O aluno precisa ter essa autoeficácia, o sentimento de autoeficácia, também o John Hattie menciona, que tem altíssimo impacto na aprendizagem. O aluno precisa saber que ele pode errar, ele vai errar, mas ele consegue. Eu ainda não aprendi ainda, mas eu vou aprender. Né? E para todo esse processo acontecer de uma forma mais eficaz, é importante que exista uma visibilidade. Né? E o Hattie fala muito de visibilidade, existem vários tipos de visibilidade, mas você tornar o pensamento visível, você ouvir o que o aluno está falando, prestar atenção no que o aluno está pensando, você sair da posição de professor na frente da classe que comunica, sair daquela posição para entrar nas cabecinhas dos alunos, né? E tornar visível para eles mesmos, né? E isso é uma outra coisa importante. E a parte da tecnologia, que é fundamental, porque faz parte da vida de todos nós, é esse saber aprender com a tecnologia, com pesquisas, vamos dizer, mas saber fazer isso com muito, muito critério. E alcançar pessoas, hoje em dia, é a partir daí que a gente se conheceu, por exemplo, né? Em mídias sociais, e você cria relacionamentos ou relações de aprendizagem, você saber utilizar isso tanto no ensino formal quanto não, né? Então, são coisas que têm muito impacto nesse processo todo. Então, nossa, muito bacana. Maravilhoso. Maravilhoso. A gente vai para o bloco 2, mas antes eu queria aproveitar essa chance, já que ainda falando tanto de aprendizagem. Nós temos aqui na nossa escola de coaching uma linha de formação específica em Learning Coaching, né, Ada? E claro, você vai passar pela fundamentação básica lá de coaching, são 8 módulos que todo mundo passa, mesmo quem faça outras linhas de coaching. E quando você entra no Learning Coaching, tem alguns módulos que eu faço questão aqui, só para você ter uma ideia. Olha, como as pessoas aprendem, que a gente traz algumas coisas, alguns estudos de neurociência e aprendizagem. É um módulo do Learning Coaching. Depois tem um módulo lindo, chamado 3M's da aprendizagem, que a gente trata de mentalidade, motivação e método. Tem uma teoria muito importante aí abordada sobre motivação, que inclusive faz parte de das teorias mais básicas lá do IOC, do Institute of Coaching, que nós somos afiliados. Ferramentas e mecanismos de estímulo à aprendizagem e estratégias, planejamento e execução do projeto de aprendizagem. Então não é só para o cara que é coaching e que vai ajudar uma escola eventualmente a fazer um planejamento de treinamento para os professores, mas é também para quem vai acompanhar, quem precisa aprender coisas novas, ou se você eventualmente vai prestar um concurso, está estudando para Enem, vai fazer um concurso público, aprender a aprender também é algo que a gente se propõe a colocar aqui nessa formação de Learning Coaching. Então entre aí no site, veja o detalhamento desses cursos todos, porque tem coisa boa que a gente está trazendo aí. E as últimas pesquisas, né? Tem muita coisa atual também, né, Ada? Com certeza, com certeza. E agora nós vamos nos direcionar para o nosso segundo bloco, onde nós vamos falar, isso pode, coach, vamos trazer aqui um caso prático
e explorar um pouquinho mais da experiência, conhecimento dessa grande mestra aqui, né, Silvana? Olá, seja bem-vindo de volta. Nós estamos aqui no nosso segundo bloco, onde nós fazemos o Isso Pode Coach. Esse é o momento em que a gente traz aqui, Danilo, um caso prático, um case. A gente tem um trabalho aqui, Silvana, de quando a gente fala de coach educacional, a gente tem uma dificuldade por uma massificação do coach, e aí nenhuma crítica, é uma realidade, e que muitas vezes aparecem elementos que fogem à metodologia. Então a gente cria essa parte prática, né, Danilo, onde a gente traz um case e também responde perguntas que as pessoas fazem, e aí a gente chama essa parte de Isso Pode Coach. Né? Então, se você quiser trazer aqui alguma referência, trazer algum pensamento divergente, ou quiser colocar a sua pergunta, comente aqui embaixo. Ela pode aparecer aí nos nossos próximos episódios do nosso podcast. E justamente nesse momento aqui, nesse bloco, Isso Pode, Coach. Qual é o case de hoje, Danilo? Aliás, antes de falar isso, Adair, é bom lembrar também que se você está ouvindo o podcast aí só no seu agregador de podcast, no Google Podcast, enfim, qualquer um que se acompanha aí, tem o vídeo completo nesse nosso bate-papo aqui no YouTube. E é bom que você olhe também, assista, compartilhe isso aí conosco, tá? É bom lembrar também que nós estamos hoje com a Silvana Meneghini, PhD em Educação. Uma honra receber você aqui, viu, Silvana? Obrigada pelo convite novamente. Muito bom. E a gente queria trazer um estudo que para nós é muito caro, da Hilton, a gente adora, aliás, foi uma base de uma das pesquisas que nós fizemos, um trabalho acadêmico que nós desenvolvemos, inclusive financiados pelo Instituto Anima, que é um estudo lá do McKinsey, que é uma consultoria americana muito importante. Eles prestam serviço para empresas, mas também para estados. E é muito bacana, aliás, eu recomendo a todos, quem é da área da educação especialmente, porque tem muito dado importante ali retirado do PISA, né? Fatores que influenciam o sucesso escolar na América Latina. É um estudo de 2017, patrocinado pelo McKinsey, mas tem brasileiro, inclusive, envolvido na pesquisa. A Patrícia Ellen é uma delas, que inclusive esteve aqui junto da Secretaria aqui do Estado, né? Não na área da educação, acho que de planejamento. Secretaria de planejamento. Então, o que esses caras estão fazendo nesse estudo, Silvana? O Adailton conhece bem. Eles estão tentando identificar políticas e práticas que realmente fazem a diferença. No prefácio, quem assina o prefácio desse estudo é ninguém mais, ninguém menos que o André Schleicher, que é o cara lá da OCDE, que trata da área de educação. Só para dizer isso que é importante para ter a chancela, que não é um estudo, né, tirado da cartola do nada. Existe uma metodologia muito importante aí. E como a gente está aqui trazendo elementos do coaching, e para nós no coaching é muito importante falar de comportamento, de questões socioemocionais, essa é a nossa matéria-prima, né? A gente trabalha com pessoas, e isso é o que aparece muito nesse estudo. Dá uma olhada em alguns dos resultados que estão publicados nesse estudo. Primeiro, a mentalidade dos alunos afeta os resultados escolares quase 2 vezes mais que o contexto socioeconômico. Eu queria que você até comentasse isso, porque isso aqui é mim, muito... essa coisa da mentalidade, e é engraçado que esse estudo ele usou digamos assim, o framework da Carol Dweck, né? Que desenvolveu o livro aqui é publicado como Mindset. Uma palavra desgastada pela modinha coach ou por essa massificação do coaching. E a maioria das pessoas nem sequer leram essa pesquisa, que é muito importante. Então, o estudo ele usa esse mesmo framework, dizendo que os sistemas de crenças eles podem ser classificados em 2, né? O mindset de crescimento e o mindset fixo. No mindset de crescimento, de forma resumida, você sabe, Silvana, é a pessoa que ela acredita que suas capacidades podem ser desenvolvidas, ele pode crescer, claro, tudo dentro de um range ali de limitação, de passo a passo, de nível de crescimento. Enquanto que
O mindset fixo, ele acredita que ele já nasceu com aquelas habilidades presetadas e não tem muito o que desenvolver dentro daquilo. É tipo, eu nasci para ser uma pessoa de letras e essa é minha área, é o que eu consigo aprender e eu não consigo desenvolver nada mais além disso. É a crença absoluta no talento, né? Mas o que eu acho mais interessante, Dan, do que o próprio... a proposta, a estrutura trazida pela DUEC é apresentada e testada pelo PISA e apresentada nesse relatório, é que isso casa muito com o que você falou no nosso primeiro bloco. A questão da crença, né? E a aprendizagem. Inclusive a crença que o professor tem sobre aquele aluno e que influencia a crença do aluno sobre ele mesmo. Sim. Né? Porque é tudo interligado, né? Aí você fica pensando a crença do aluno nele mesmo, nela mesmo, que é a questão da autoeficácia, né? Que é mais ou menos paralelo com a Carol Dweck, Carol, né? Isso. E isso se junta àquilo que a gente falou, que o John Hattie falou também, da crença, da expectativa do professor em relação aos alunos, né? Então, é uma coisa que se retroalimenta ali. E tem toda uma questão, imagino, eu não sou especialista nisso, mas imagino também de família e tal, tudo isso. E até, às vezes, numa relação entre o modo de ensino e a mentalidade do aluno. Por exemplo, eu vi acontecer muitas vezes, quando o professor tenta fazer uma metodologia mais ativa, uma coisa mais, né, não ser tanto o professor que vai lá e dá uma aula, tem alunos que ressentem muito isso, né? Sim, nossa. Então, Eu escrevi um artigo sobre isso. Não é? Então, eles ressentem, você fala assim, meu Deus, como assim? E às vezes são bons alunos no sentido de serem bons em escola, serem bons em fazer prova. Então, aquilo mexe com eles, tira eles do centro, né? Ô, Silvana, deixa eu fazer um parêntese aqui, então, aproveitando isso que você falou. A gente fez uma pesquisa em sala de aula, né? Uma pesquisa informal, é verdade. E eu entrei na sala de aula com a proposta de aumentar a participação de metodologias ativas. O Adailton acompanhou isso numa turma de 4º ano de administração. Eu entrei muito imbuído com isso, tinha feito uma formação na Finlândia, isso estava muito ainda fresco na minha mente. E eu era muito professor expositivo. Quando eu entrei na sala de aula aplicando as metodologias ativas, foi um fracasso absoluto, Silvana. Foi um fracasso absoluto. Normal. Mais de 60% da turma reprovou as metodologias. E eu sei por quê. E isso também está presente aqui nesse estudo, ele mostra isso. A gente não tem ainda a cultura da aprendizagem usando esses mecanismos todos, né? E eu sei que eu pesei a mão ali. Então, eu acho que também é um pouco o que você falou. Às vezes o professor está naquela formação e no desejo de fazer algo diferente e pesa a mão e os alunos ainda têm a necessidade da figura da figura que conhece mais e que tem as estratégias para ensinar de forma diferente. Teve um aluno que chegou para mim e disse, olha, professor, a gente até entende o que você está fazendo, não entende porque não entendeu ainda, porque eu acho que eu não fui claro o suficiente. Mas o senhor não dá mais aula, professor. Eu falei, Silvana, não é possível, porque eu trabalhava tanto para preparar essas aulas, metodologias ativas, e tinha os objetivos claros. Quando eu cheguei ali, meu Deus do céu. Então tem uma expressão muito boa em inglês que fala desse tipo de situação, que é o gradual release, né? Então quando você fala em autonomia de aluno, metodologia, tudo isso, porque existe muito isso, a gente vai, é natural, né? A gente vai lá, é super bacana, a gente quer aplicar e tal, mas os alunos precisam ter um processo gradual. Perfeito. Então, você passa de uma coisa expositiva e aos poucos vai ensinando, porque os alunos precisam aprender a aprender dessa forma, né? Aprender a se autoavaliar, aprender a avaliar o colega, aprender a olhar exemplo. Então, gradual é uma coisa que funciona melhor, porque a gente acha que eles vão pegar na hora, mas, na verdade, tudo tem que ser ensinado nos mínimos detalhes. Então, a gente precisa ensinar. Agora, uma coisa que vocês estavam falando aí, ficava ressoando aqui na minha cabeça, é que quando a gente fala sobre essa questão de crenças, mentalidade de crescimento fixo que o Dan trouxe aí no relatório, me vem assim,
E eu já vi isso muito em sala de aula e também acompanhando pessoas em processo de coaching. A primeira barreira, não posso dizer a primeira barreira, mas uma barreira importante de superação para que eu faça um novo ciclo de aprendizagem é, com certeza, eu passar a acreditar que posso fazer essa aprendizagem, né? Porque eu já estive ali apelando para todas as boas práticas e não, mas por que não? Por que não? Foi aí que a gente chegou a Carol Dweck. Por que não? Eu estou usando todas as metodologias, eu estou explicando tudo da melhor forma. E o legal é que isso pode ser aplicado em qualquer processo da vida da pessoa, né? Então, essa verificação, em compreender qual é essa crença que pode estar te impulsionando, te motivando, a gente vai falar sobre motivação, te motivando à aprendizagem ou, né, te sabotando a aprender algo novo. É uma questão complexa, né? Eu também não sei, assim, qual é, porque esse processo de aprendizagem, esse processo de transformação, esse gradual release e tudo isso, é tudo meio messy, né? Meio bagunçado mesmo, né? É um processo um pouco caótico. Quando se fala em educação, em sala de aula, professor, final, né? não é uma coisa assim, às vezes você tem as teorias e tal, que são fantásticas e a gente tem que usar, que são às vezes um pouco lineares até, mas as coisas são ali meio confusas. Então, orgânico. É, né? muito orgânico e as coisas são, a gente tem que ter um pouco assim de conviver, que acho que uma das dificuldades de transformação na sala de aula para o professor, conviver com um pouco não digo uma bagunça, mas assim, não certeza de tudo, né? Você vai tentar e às vezes não vai dar certo, você vai tentar de um outro jeito, às vezes você vai tentar e às vezes vai levar algum tempo. Eu acho que é um processo... A Silvana não quis falar caos, o Danilo. Ela não quis falar um pouco de... né? Porque é isso mesmo, não, orgânico. É orgânico, eu acho assim que... Não dá para ser tudo ordenado, assim, não primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo, então, não é assim, linear. O importante, não é linear, o importante é que o professor, no caso que a gente está falando, tenha uma estrutura clara na cabeça, né? Então você vai tentando. Pode ser que a gente pode trazer uma metáfora de um capitão que está ali no timão de um barco. Não tem como o mar, Sim, né, é uma coisa inesperada. Exatamente. E um dia o aluno entrou na sala de aula porque não sei o que aconteceu na vida dela antes. E aquele dia está um negócio, então as coisas mudam muito, né? Teve eu não sei se é uma pesquisa mesmo, mas não sei quanta, tem um número imenso de decisões que um professor tem que fazer numa sala de aula. Isso é altamente complexo. É altamente complexo, então sistemas altamente complexos, uma coisinha que muda muita coisa, né? Então, assim, a gente tem que conseguir conviver com uma certa turbulência, vamos chamar assim, mas sabendo que existe uma estrutura. Então, você sabe onde você quer ir, tem uma estrutura, você vai tentar o melhor que você pode não conseguir esse ano, mas de repente daqui a alguns anos você já tem mais, né, no caso do professor, né, um pouco mais de consegue lidar com mais coisas ao mesmo tempo, como aprender a dirigir um carro, né, são tantas coisas ao mesmo tempo, ainda mais quando o professor está mudando também, né, mudando a abordagem. Então, eu acho que o Danilo estava perguntando por que às vezes certas metodologias não são implementadas, né? Eu acho que porque existe uma desistência muito rápida. Isso é muito comum. O professor vai lá, tenta, fala assim, eu tentei, eu já fiz, mas... não deu certo. Eu vou fazer do jeito que eu já fazia, porque era melhor. Ô, Danila, a Silvana está nos encantando aqui. A gente termina... Olha, eu lembro, você estava falando isso aí, eu lembrei de uma vez que a gente estava com um secretário da Educação e eu cheguei para o secretário da Educação e disse assim, olha, você sabia que é mais fácil você formar um cirurgião do coração do que um professor na ciência da aprendizagem. É menos complexo fazer uma cirurgia no coração do que você, de fato, ser um mediador de aprendizagem. Né? Porque é complexo, né? Então, eu acho que esse desconforto que as pessoas, seres humanos, que são professores e estão ali naquela situação,
não querem sentir aquele desconforto, aquela dúvida, né? Então a gente lida muito com esse lado humano, né? Realmente, né? Isso é bonito, muito bonito. Então, e como é que as organizações trabalham, os gestores principalmente, né? Criam um ambiente que é muito difícil, porque o gestor está ali naquele embate entre vender a instituição, o marketing, as famílias, etc. É um embate. Ô Fê, marca aí outro episódio, porque aqui já tem um tema, tá? Para o próximo episódio, a gente vai convidar, Silvana. Se você quiser, claro. Pode convidar. Vai, Dan, vamos. Muito legal. E ela vai falando assim, vem milhares de referências a gente já aqui. fica aqui, eu fico aí na minha biblioteca. A gente tem um roteiro, que a gente fica, querendo mais, né? Ó, mais um resultado interessante desse estudo. Alunos com motivação bem calibrada tiraram notas 14%, ou 55 pontos, mais altas no exame de ciências que os mal calibrados. Olha como um aluno motivado tem resultado melhor. E olha que interessante, a relação é particularmente forte no caso de alunos de escolas de baixo desempenho, onde a mentalidade motivacional bem calibrada, isso aqui é impressionante, equivale a um salto para um status socioeconômico mais elevado. Olha isso! E eu estava aqui me pensando, né, imaginando que você falou assim sobre o papel que os professores têm, né, na aprendizagem dos alunos, no desenvolvimento desses alunos. E o quanto que se a gente, como professor, ou como gestor de determinada empresa, como líder, como CEO de uma companhia, ou na sua própria vida, assim, se você não tiver apto a se jogar, ousar, não ter medo de fracassar, uma outra referência que a gente utiliza muito, que é a Brené Brown, que fala sobre a vulnerabilidade e a vergonha, o quanto que professores jogam oportunidades fora pela vergonha que tem em passar se testar algo e der errado. Se eventualmente trouxer uma nova abordagem, mas também qualquer pessoa, não é só o professor. A gente está falando que professor porque você é professora, é da área da educação, somos todos, né? Mas isso serve para todo mundo. Quando a gente utiliza a nossa vulnerabilidade como uma característica nossa, passar vergonha faz parte e faz parte, inclusive, desse processo de crescimento, de desenvolvimento. A Brené Brown fala muito e foca muito em cima da palavra e da ideia ousadia. É preciso ousar. E ela não é a única, há outros que também dizem isso, né? E o ambiente de sala de aula acaba formando as pessoas a ficarem nessa zona de segurança. Sim. E evitarem passar por exposições emocionais. Porque no fundo é isso, quando eu faço uma prova, ou quando eu presto um concurso e não sou aprovado, quando eu tento uma vaga mais alta e também não sou aprovado, eu sinto absolutamente envergonhado. O que eu começo a fazer? Eu me travo. É melhor eu nem tentar, porque se vai que eu tento e dá errado, vai que eu tento e passo vergonha, e você vai se retraindo. Isso acaba passando por todas as etapas da vida, não é só na aprendizagem. Sim. Isso acaba gerando vários problemas. E esse ponto que você trouxe aí da calibragem motivacional, né, e essa coisa de ousar, de estar motivado, me lembra muito o que a Silvana falou no primeiro bloco, né? Para que você está aprendendo isso? Qual o motivo, né? O que te move a sair dessa posição A e ir para a posição B? E é engraçado que no relatório, né, os autores eles têm até alguns cuidados de dizer não estamos querendo dizer que o aspecto socioemocional, ou o aspecto socioeconômico não é desprezível. Eles têm tipo, eu percebo que é até uma ressalva assim para, né, mas isso é um dado objetivo. Aquele aluno com uma calibragem motivacional, segundo o teste do próprio PISA, de classe D, ele supera
um aluno de classe B desmotivado e praticamente se iguala a um aluno de classe B motivado. Esse é um dado fantástico. É impressionante isso. E isso se alinha a muitas outras pesquisas e investigações que mostram que essas influências do professor, você tentar intervenções de melhoria de aprendizagem, tem um impacto muito grande em quem está mais embaixo, né? Em quem está com mais dificuldade. Talvez porque a gente não esteja tão acostumado, em termos da nossa cultura de aprendizagem, os alunos que estão lá em cima, a gente acha que tá lá, tá ok. Mas, na verdade, você, como professor, o certo seria você também desafiar aqueles alunos a irem mais longe ainda também. Perfeito, mas o impacto nos alunos, né, que estão mais embaixo é fantástico, que a gente vê que isso... é importante. Você estava falando muitas coisas aí, né? Que você ia falando, eu falei assim, gente, peraí, mas agora eu já perdi até todos os pontos que você falou para trazer de volta. Mas a questão da motivação, ela está ligada com isso do professor. É porque ele também falou sobre a Dweck, a Brené Brown, sobre a vergonha, sobre a questão de você usar, de você ter coragem. Então, eu acho que essa mentalidade, né, como quebrar isso, né? Eu acho que eu não usaria para a palavra vergonha, eu usaria experimentação. Por que você não quer experimentar, né? Por que você não tem essa curiosidade? Eu acho que a curiosidade é fundamental, até para um professor, para os alunos. Eu tenho a curiosidade de ver o que vai acontecer, olhar o resultado e ver como é que eu posso melhorar em cima desse resultado, né? E aí a gente acaba, na verdade, criando gerações, né? A gente foi criado assim, a gente ensina assim, eu digo de termo geral, né, na questão da motivação, e a gente cria gerações, continua reproduzindo a mesma coisa. Tem um vídeo desse grupo de escola chamado Expeditionary Learning, Austin's Butterfly. Não sei se vocês já viram, um videozinho fantástico que eu mostrava para meus alunos, mostrava para os professores. Ele mostra crianças bem pequenininhas, assim, do pré, e eles estão ali num processo que os alunos tiveram que desenhar uma borboleta, tinha um modelo, que era um desenho até bem científico, assim, bem detalhado. E as crianças tinham que dar feedback, um feedback específico, mas que fosse gentil, etc. Entre elas? Para esse aluno. Então, o professor vem e ele, né, vai mostrando assim, olha, esse é o primeiro desenho que o coleguinha fez. É um desenho assim, uma bolinha, outra bolinha. Essa era a borboleta dele. Aí os alunos vão, olha, eu acho que poderia fazer assim, isso é bom, então vai indo. E esse aluno vai fazendo vários desenhos, até que o desenho final... Quando o professor mostra o desenho final para os alunos, eles... porque o desenho final é fantástico. Então, eu vejo aquelas criancinhas e elas estão imersas numa cultura ali, numa microcultura, em que eles estão entendendo de uma forma muito simples o que significa você tentar de novo. Você pode melhorar e olha até onde você pode chegar. É um exemplo processo fantástico. De melhoria, a aprendizagem como processo passo É um processo, é um feedback. E até feedback, né? O feedback é muito importante. E esse aluno que está recebendo, ele está aceitando e está fazendo as modificações. Então, assim, por quê, né? Por que não tentar? E a primeira vez que a gente faz é uma coisa que não é muito boa, né? Eu acho que na educação em geral, por incrível que pareça, existe essa mentalidade, a gente experimenta um pouco, não deu certo, a gente já passa para outra coisa, porque não deu certo. É a mentalidade, eu acho que da nota do certo, do errado, né, da caneta vermelha, da caneta azul. Então, é como quebrar isso daí, né, como tornar aos poucos a experimentação do professor, dos alunos, uma coisa mais confortável, né. Ótimo, perfeito. Maravilhoso. Muito bom. Acho que a gente podia ir para as perguntas, não? Vamos. Tem perguntas aí? Tem perguntas. Tem uma pergunta aqui de um professor que ele falou que ele tem dificuldade em engajar os alunos na sala de aula e ele sente que isso piorou um pouco pós-pandemia. O que é possível fazer para melhorar o engajamento com os alunos? Coitado desse professor. Não está fácil para ninguém, né? No pós-pandemia não está fácil. Eu não sei. Você sabe que uma... Eu prefiro não comentar. Foi eu que fiz essa pergunta. Eu não queria dizer não, mas essa pergunta foi... Eu não sei a resposta exata para isso, né? Eu não sei se vocês iam falar uma coisa. Não, eu vou falar e vou deixar depois você fechar, Silvana.
Por que a gente tem no coaching, e sobretudo lá no IOC, que é o organismo que é referência para nós, né? Tem algumas teorias que balizam os nossos estudos, né? E uma delas é o da autodeterminação, que é de um pesquisador muito importante e que já tem livros na área da psicologia publicados e mais de 25 anos de pesquisas e dados colhidos no dia a dia, né? Uma das coisas mais importantes que ele coloca e fala sobre justamente da motivação, ele coloca 3 elementos lá primordiais, mas uma delas é a questão da autonomia. Qualquer pessoa aí, que no caso é professor, né, aí, né, que ele falou, o professor precisa oferecer ao aluno graus de autonomia. Se o aluno se entende, se compreende como um sujeito que não tem a capacidade de escolher, que ele não tem a capacidade de decidir nada do processo dele, certamente a motivação vai ser menor. Então, um tópico importante é a autonomia. O segundo tópico que é colocado na teoria da autodeterminação, que aliás ela é abordada aqui também na nossa formação básica de coaching, é a questão em tradução livre é parentalidade, mas a gente também pode traduzir como pertencimento. Na sala de aula, se o aluno se sente excluído, e não é só na sala de aula, cansei de ver isso acontecendo também em organizações, né? Pessoas, colaboradores que se sentem excluídos, não se sentem pertencentes àquele sistema, também tem a sua motivação diminuída. Então, Fernanda, já são 2 pontos aí para esse professor olhar. Porque, às vezes, fazendo alguns ajustes, por exemplo, nessa questão do sujeito se sentir parte daquilo, pode aumentar e elevar um pouco a motivação dele. Não falamos nem de metodologia ativa aqui, hein? Me volta ao primeiro ponto. O primeiro ponto é a autonomia. A autonomia. Não, eu tinha pensado... Isso de autonomia, do professor oferecer escolhas para os alunos é muito importante para a diferenciação que a gente fala, né? E não tem nada a ver com a pandemia, né? É uma coisa, assim, importante sempre, né? E essa Carol Ann Tomlinson, ela é especialista em diferenciação, e ela fala que você pode diferenciar de várias maneiras, assim, o produto da sua aprendizagem pode ser diferenciado, o aluno pode escolher fazer um vídeo, fazer uma maquete, fazer coisas diferentes, o processo pode ser diferenciado, ele pode escolher caminhos diferentes nos materiais. E tem um outro, assim, a ideia é que o professor sempre permita que o aluno tenha por exemplo, escolhas baseadas em interesse, também é uma outra coisa. Então, o professor, conhecendo um pouco dos alunos, fala assim, tem um grupinho que gosta de futebol, sei lá, eu sou professor de matemática, eu preparo alguns problemas, umas questões que envolvem futebol e tal, você tenta usar um pouquinho desses interesses que os alunos têm, você não vai conseguir acertar absolutamente todo mundo, mas você vai melhorar um pouquinho, essa é uma das coisas, né? Da autonomia. Eu imagino que a questão da pandemia teve uma regressão aí de aprendizagem, né? Eu acho que eu não sei como é que as escolas estão voltando a isso, como é que se elas estão querendo partir do ponto onde supostamente os alunos deveriam estar para frente, ou o quanto que tem que voltar para trás, né? E o quanto que os alunos sentem que estão conseguindo até acompanhar ou até desanimar mesmo, né? Eu acho que o aluno fala, mas não sei, voltei para trás um pouco, né? E como é que você vai motivar essa continuidade, né? Essa persistência, eu imagino com algumas coisas, a ideia de pertencimento é interessante na diferenciação, você sente que alguma coisa do que você o porquê que é importante para você aprender aquilo vai estar fazendo parte da sua aprendizagem como aluno. E é bom, eu vou dar o serviço completo, tá? É a Teoria da Autodeterminação do Richard Ryan, da Universidade de Rochester. E o terceiro tópico que ele fala, né, a gente já falou, autonomia, é a sugestão dele, tá, gente? Não quer dizer, viu, Fernanda, para o professor que é a única coisa que ele tem, mas é uma possibilidade. Então ele fala da autonomia, ele fala do pertencimento, ele fala também da competência. As pessoas precisam se sentir capazes de fazer algo. Se o professor ou o gestor pede algo que o seu colaborador jamais vai ser capaz de entregar, ele se sente pouco motivado a continuar entregando. Isso, é muito
muito importante que os alunos tenham essa sensação de conseguir fazer alguma coisa, né? Então, as atividades, né, que seja alguma coisa que eles consigam ter pequenos sucessos e eles consigam ver nessa trajetória, nós vamos chegar lá. Qual é o pequeno sucesso que você tem hoje e celebrar esses sucessos, né? E aos poucos, bom, agora qual é o próximo? É tão bom você conviver e estar com pessoas tão capacitadas, né? Porque eu, aqui, ouvindo vocês, eu só fico pensando... né? Olha que humilde. Não, eu fico pensando, porque eu como professor, é um desafio, né? Pós-pandemia, tudo fechado, as câmeras fechadas. Eu estou ouvindo excelentes sugestões, eu já fiz até chorar na câmera. Vocês... Mas brincadeiras à parte, uma reflexão que eu faço para o professor que fez essa pergunta é o que está motivando a busca dele por maior engajamento, né? Será que é porque quanto mais interação, mais aprendizagem? Ou será que tem um elemento aí de solidão emocional, de ego? Dele mesmo. Né? Dele mesmo. Na verdade, eu estou falando de mim. Porque isso é uma reflexão que eu faço. Né? Esse ponto que você trouxe dos interesses, o Danilo aí citou, né? Da autonomia e tudo mais. É um pouco isso. Né? A gente tem que realmente gerar esses estímulos para aumentar esse engajamento. E por quê? Porque quanto mais interação, mais aprendizagem. Quanto mais interação, mais aprendizagem. Não só aluno-professor, aluno. O aluno com ele mesmo. Né? Então, quanto mais interação, mais aprendizagem. Mas eu fico com essa reflexão. Será que não é um pouco também da vaidade? Porque eu entrei numa sala e, de repente, ninguém falou nada, ou tem que se fazer um pouco isso. A posição do professor é sempre bem difícil, né? Essa coisa de estar ali na frente, estar todo mundo olhando e, às vezes, não reagindo. Ou as câmeras fechadas. Não, câmera fechada é uma coisa terrível, né? Na época de câmera... abandono completo. É um abandono, é uma exposição realmente. absurdamente. Agora, eu acho que talvez a ideia assim, é de compreender, né? O porquê. Eu li algumas coisas muito interessantes relacionadas às câmeras fechadas, que falava assim que o aluno... Foi uma situação em que... Eu nunca tinha pensado nisso, mas em que o aluno, vamos imaginar, estar numa câmera... com todo mundo vendo, é muito diferente do aluno estar na sala de aula. Na sala de aula estão todos meio lado a lado. Ali, se eu pisco, se eu coço a cabeça, está todo mundo vendo. Então, é um incômodo muito grande. Também para o aluno. Para o aluno, né? Então, eu acho que essa compreensão, apesar que agora a gente está saindo, né? Saiu já dessa, para quem estava totalmente online, agora quem ensina online tem essas questões, são questões novas de estarmos todos, por isso que no ensino híbrido, vamos dizer assim, o quanto é que é importante você dar atividades que sejam totalmente offline, né? E você se encontra online para algumas, né? Vamos ver o que aconteceu, mostra o que você fez, alguma coisa assim. Né? Mas eu não sei, esse professor aí se... Está totalmente presencial. É o Adailton. Tá minha cara essa pergunta, tá minha cara. Fê, temos tempo para mais uma, Fê? Dá mais uma só, né? Mais duas? Mais duas dá? Então, ó, conta e risco seu, hein? Vai lá. Tem uma pessoa aqui que fez um desabafo e ela queria saber o que vocês têm de dica para ela. Mais um desabafo. E ela falou assim... Foi você de novo, Adailton? Percebo que procrastino em algumas situações, porém, nos momentos em que me dedico ao estudo, sinto que meu aprendizado não é eficaz, as informações não fixam e logo esqueço. Como faço para aprender mais e melhor? Existe alguma receita? Bom, receita exatamente não, né? Não sei se eu posso falar, se vocês querem. Claro. Uma coisa a gente sabe sobre memória, né? Que o processo que é difícil mesmo, de fixação. A primeira ideia de você fixar alguma coisa, por exemplo, se você aprende informações, elas são totalmente isoladas, você esquece delas muito rápido. Então, você precisa absorver as informações dentro de uma estrutura que tenha lógica, normalmente em torno de uma ideia que seja muito importante. Então, aí sim, essas novas ideias estão se incorporando a algum conhecimento prévio que você tem, alguma coisa. Como é que eu faço? Isso faz sentido naquilo que em relação àquilo que eu já sei? Isso que eu já sei precisa ser modificado. Aí sim, você começa a criar estruturas mentais mais sólidas, né?
Mas mesmo assim, a memória ainda precisa ser exercitada. Então, você precisa ter intervalos. Então, de tempos em tempos, você volta para aquilo e você tenta apenas se lembrar. Eu estou falando exercício de memória mesmo, né? Aí você tem, bom, o que foi que eu faço muito isso comigo mesma, né? Aí fala, bom, mas como é que era aquela história mesmo? Que na hora parece que você já entendeu tudo, você lembrou de tudo. Mas aí quando você tenta lembrar, você fala, mas como é que é? Aí você tem esse esforço, você faz o esforço, você lembra. E nesse processo de lembrar, talvez você tenha que reformular alguma coisa, né? E depois aí tem os intervalos, intercalar com outro tipo de atividade, você volta na memória. Então, isso ajuda a fixar a memória. Mas a memória só vai valer a pena, vai ser útil se você relacionar uma estrutura que tenha sentido, né? É como, eles dão um exemplo, por exemplo, um jogador de xadrez. Eu não jogo xadrez. Se me mostrarem um tabuleiro de xadrez com as posições das peças, eu simplesmente não consigo lembrar de absolutamente nada, porque para mim não faz sentido algum. Agora, você mostra um tabuleiro de xadrez para um jogador de xadrez, ele vai conseguir dizer para você, na maior parte, onde estão as peças, porque para ele relaciona aquilo com jogadas. Essa é uma jogada do... sei lá, qual o nome, que eles têm vários nomes. Tem vários nomes da jogada. Então, tem a ver com isso, né? Tem a ver com você precisa fazer esse esforço de, principalmente, relacionar com o que você já sabe. Porque aí é que as conexões são feitas, né? Nossa, isso daí, para mim, já é uma resposta. Quer acrescentar alguma coisa, não? Só a gente podia falar um pouquinho sobre a procrastinação que ele fala, né? Tá. Que a pessoa fala aí também. Olha, gente, não há antídoto melhor para isso do que você criar uma rotina. É difícil isso. Porque, em geral, as pessoas preferem ter uma vida mais flexível, né? Horários mais flexíveis. Mas se você não colocar uma rotina e gerar uma disciplina, não há possibilidade de acabar com a procrastinação. Então, é impossível que você consiga alcançar isso se não assumir compromissos com você mesmo, né? E veja, às vezes um mecanismo também importante para o nosso cérebro é dizer o quanto eu vou perder se eu não mudar comportamento. E nem sempre isso é fácil. A mudança de comportamento, em geral, é um dos maiores desafios que a gente tem. Você até sabe que precisa estudar, você até sabe que precisa ser mais disciplinado, entrar na rotina, mas não é possível conseguir. Então, talvez um exercício de dizer assim, olha, o que eu perco se eu não mudar isso? E insistir. A Silvana falou bastante hoje aqui no nosso encontro sobre esforço. É preciso esforço. Não desista na primeira se não conseguir, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta. Continua tentando. Num dos nossos episódios aqui de podcast, a gente já falou que os grandes atletas, eu nem lembro qual foi agora, os atletas de pontos, considerados os grandes atletas, eles colecionam muito mais fracassos do que sucessos. Ganhou uma medalha, mas para ganhar aquela medalha numa Olimpíada foram 4 anos que ainda não conseguiram atingir aquela marca. É assim que funciona. Então é preciso esforçar, né? E eu diria até, talvez, ter pequenas metas, né? Ou alguma meta, assim, paralela, digamos. Eu, por exemplo, a minha meta, vamos dizer, minha rotina de aprender é escrever, é publicar, porque aí eu realmente todos os dias eu olho um pouco as redes sociais, eu aprendo um pouco com as outras pessoas, faz parte da minha rotina, então você começa a curtir esse momento que você vê, nossa, que coisa diferente, e depois escrever é um exercício, a pessoa pode ter até um objetivo assim bem banal, tipo, eu vou conseguir ao final de um dia ou de uma semana, eu vou fazer um pequeno infográfico com aquilo que eu já aprendi, eu posto ali, eu vou grudando. Então, você vai enxergando os seus pequenos sucessos. Materializa. Materializar um pouco os seus sucessos, né? Porque aí você fala, às vezes até falar alto, né? Puxa, eu consegui, às vezes eu faço isso também. Eu falo que às vezes parece que, eu falei, meu Deus, isso não está avançando, né? Às vezes eu tenho muito esse sentimento, às vezes. E aí eu falei, não, eu já consegui fazer isso, aquilo. Legal, até que foi bom, até, né? Na hora que a gente pensa, até que foi bom, porque realmente o objetivo está muito longe, né? E às vezes os desafios novos aparecem que você não antecipava. Ô Fê, anota aí, terceiro episódio com a Silvana? Já anota aí, porque já é um terceiro episódio. Porque aí vocês estão falando, para mim lembra, isso tem que ser um tema. Lifelong training, treinamento continuado. Eu tenho insistido muito nisso. Lifelong training. Se a Galícia
nos der uma segunda temporada, que eu não sei, né? Talvez isso seja um tema interessante. Porque tudo que vocês estão me falando é essa coisa da rotina, dos pequenos sucessos, de qual o próximo passo e tal. E essa pergunta me lembra assim, tipo, é como uma pessoa, ela decide ir para academia hoje, foi uma vez e já quer colher o resultado físico esperado. Ou a pessoa entrou na natação hoje, mergulhou uma vez na piscina e já quer estar nadando, sei lá. Né? Acaba dando uma certa frustração, né? Porque as coisas demoram, né? Eu acho que essa é uma arte até, né? Assim, essa não é a minha especialidade, vamos dizer, mas né, dessa aprendizagem fora do formal. Mas eu acho que é um desenvolver estratégias até pessoais que funcionem, né? Sim. Para você conseguir ver, parar e pensar, bom, qual é sei lá, você vai na academia, você quer atingir tal objetivo, mas qual objetivo eu quero atingir primeiro? Se eu conseguir perceber que eu subo a escada até o meu andar, sei lá, sem perder o fôlego, nível de escada, vai, dependendo da idade, então eu já vou achar que já é uma grande coisa, já é um sucesso, né? Então, isso, né, e tem a ver com a motivação, acho, né, de perceber os pequenos sucessos, acredito. Maravilha. Respondeu, Fê? Gostou, né? E aí? Já deu, né? Já deu, nós Já estamos deu. no tempo Nós aqui. estouramos aqui o nosso tempo. Marca aí, próximo. A culpa é da Silvana. Ó, Silvana de novo, tem que vir de novo. Vamos aproveitar legal. aqui então para pedir para Silvana. Silvana, ofereça suas redes sociais se você quer alguém te seguindo. Fala do perfil do seu LinkedIn. Depois, eu acho que se vocês puderem, vão mandar por escrito, porque o meu nome é difícil de soletrar, a gente coloca aqui, ó. Isso, Pode falar aí que a gente vai colocar. Na mesa. Vai estar aqui embaixo, vai estar aparecendo aqui embaixo. E o site é silvanescarsoed.com, né? Escarso escrito com S mudo, SCARSO. E no LinkedIn eu sou Silvana Escarso Meneghini. No Instagram é Silvana Escarso ED. Facebook também, pouca gente entra no Facebook. Silvana Escarso ED também. Silvana Escarso ED é a empresa, vamos dizer, a instituição que eu criei para, né, fazer cursos, consultoria, mentoria, que eu estou trabalhando no site. Logo vai ter um mini curso com mentoria, que eu estava comentando com o Danilo, que vai ser gratuito, sobre priorizar conteúdo, e que essa é a base de toda, se você não consegue ter uma metodologia ativa, se você tem muito conteúdo, e como é que você prioriza, baseado no Understanding by Design, em uma ideia essencial, como é que você pensa sobre as coisas, reflete sobre o que vale realmente a pena, o que realmente é importante. E no LinkedIn é onde eu tenho mais interação com as pessoas, é o lugar que eu gosto de estar. Inclusive. Você faz legal. consultoria também, escolas? Eu estou montando, não, ainda não tenho, eu estou montando, né? Então eu tenho lá, mas ainda não está movimentando o negócio. Eu estou criando as coisas e eu acho que vai começar por esses mini cursos e tal, para tentar explicar. Eu acho que um desafio do negócio é você explicar o que você faz, né? E até para mim mesma, encontrar, bom, qual vai ser o meu nicho, né? Por onde que eu vou começar e como é que eu vou me explicar. Por isso que eu gosto de postar no LinkedIn, porque eu vou encontrando as palavras também para me comunicar com as pessoas. Eu vou vendo como é que isso aqui as pessoas estão entendendo, está tendo impacto. Aquilo ali, as pessoas não estão entendendo muito bem. Então, eu estou nesse processo, né? Mas logo eu acho que, né, vai começar com esses mini cursos, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. Tudo online, né? Pessoal, imperdível. Eu vou me inscrever, hein? Isso. Imperdível, mini curso. E também visite aí as redes sociais da Silvana. Muito obrigado, Silvana. Isso, que eu vou adorar conversar. Nossa, obrigada a vocês pelo papo. E a gente precisa conversar mais. Vai ter outro episódio aqui. Vamos Temos conversar. que tomar um café. Isso. Né? Talvez um vinho, não sei se você... Isso. A gente tem que combinar, né, Danilo? Isso. Porque Sim, aqui... Silvana, muito obrigado. Foi Obrigada uma verdadeira a você. aula. E a gente quer convidar todos vocês aí para assistirem e ouvirem os nossos outros episódios. No YouTube tem o episódio inteiro. Nos agregadores de podcast você ouve aí nos 2 pedaços, nos nossos 2 blocos. Entra também lá no nosso site da Escola de Coaching da Galícia Educação. Tem linhas específicas muito bacanas, tem linha de Finance Coaching, Learning Coaching, que nós falamos aqui hoje bastante, Career, Life Coaching e o Business Coaching também. Sem falar da formação Full Coaching,
que é aquela completa que nós já também aqui abordamos e vale a pena conhecer o trabalho nosso. Então curta, compartilhe esse vídeo aí, distribua para as pessoas, porque a Silvana hoje deu um show. Obrigado mais uma vez, Silvana. Obrigado, Silvana. Muito Obrigado. bom. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.